Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Adri Nômade. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a minha experiência trabalhando como empregada de mesa aqui em Portugal, ou seja, como um garçonete. No Brasil é esse nome, né? Garçom ou garçonete. Aqui em Portugal se chama empregada de mesa. Esse é o segundo trabalho como empregada de mesa que eu assumo aqui em Portugal, o segundo contrato. Ano passado eu trabalhei a temporada de verão de julho, agosto, setembro até outubro como empregada de mesa em uma praia na Figueira da Foz. E esse ano eu iniciei a temporada trabalhando como empregada de andares. Só que eu fui transferida do setor dos andares para o restaurante. Aqui no canal já tem um vídeo aqui eu contando a minha rotina, como era lá trabalhar nos andares como camareira. E depois de um mês eu fui transferida para o setor do restaurante, né? Fui trabalhar como empregada de mesa. E eu fiquei assim um pouco sofrendo com isso, porque eu não queria sair de lá, porque eu gostava da minha equipe de trabalho e eu gostava do meu trabalho. Mas assim, eu cheguei para trabalhar no restaurante e hoje eu posso dizer que eu também gostei muito da experiência. Tô gostando ainda, o meu contrato tá acabando até 31 desse mês. Eu tô aí vivendo essa experiência ainda, mas tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. A primeira vantagem, eu acredito que é um trabalho assim mais dinâmico, para quem gosta de comunicar, para quem gosta de conversar com pessoas, para quem gosta de conhecer pessoas. É muito interessante o trabalho no restaurante, porque você tem a possibilidade de todos os dias falar com pessoas diferentes, você tem a possibilidade de criar, enfim, contatos, amizades também, enfim, né? Tem clientes de todo jeito. E aqui, nesse restaurante onde eu trabalho, o público é bem, assim, de pessoas mais idosas, mas também aparecem muitas pessoas aí, jovens, que você tem a possibilidade também de fazer amizade, de conversar, de trocar uma ideia, de trocar uma experiência. Claro que não é algo muito comum de acontecer, mas eu tenho tido, assim, sorte, porque eu tenho conhecido pessoas muito legais, inclusive pessoas que estão inscritas hoje no meu canal, que eu conheci aqui no restaurante. Sempre gera uma curiosidade das pessoas quando vê você trabalhando, principalmente os portugueses, você é de que parte do Brasil? Você é do Brasil, tá, eu conheço tal parte, isso e aquilo, e você vai conversando com as pessoas. Por aqui tem um público muito idoso, eu gosto muito de conversar com essas pessoas. E aí você acaba criando mais conexão com essas pessoas e isso te ajuda muito a tornar a rotina do trabalho muito gostosa nesse sentido de você poder ter essa dinâmica de estar sempre conversando com pessoas diferentes. Claro que isso, pessoal, para quem gosta dessa rotina, eu trabalho normalmente café da manhã, almoço e jantar boa parte da semana. Tem alguns dias na semana que eu faço só café da manhã e almoço, na janta eu não tô, mas às vezes estou na janta e não tô no café da manhã, enfim, essa rotina. Eu gosto de trabalhar como empregada de mesa, por esse motivo que eu já citei, e também pela questão dos horários. Muitas pessoas não gostam muito desse horário repartido que a gente chama aqui em Portugal, que é os horários da restauração. Principalmente se você tem família, se você tem esposo, filhos, uma casa para você cuidar, é muito complicado porque se você não morar pertinho do seu trabalho, você não consegue ir e voltar, porque esse horário repartido funciona basicamente como assim? Você começa a trabalhar às 7h30 da manhã e trabalha até 3 horas da tarde. E depois você para de trabalhar e só volta para trabalhar à noite, 7h30 da noite, vai até 11 horas da noite. Agora você imagina uma pessoa que tem família, que tem casa, que precisa ir e voltar, que tem filho pequeno. Então, assim, é bem complicado esse tipo de trabalho. Claro que tem locais que tem assim os horários mais organizados, que você tem aquele turno de trabalho, mas basicamente quem trabalha como empregado de mesa no setor de restauração tem que se acostumar e tem que se preparar para trabalhar assim com esses horários repartidos. E por que eu tô falando que eu gosto muito desse horário? Gosto hoje, nesse momento, nessa temporada, na verdade, porque a temporada passada eu morava longe do trabalho. Eu morava como 40 minutos. Então, pra mim era muito complicado. Mas agora eu gosto por quê? Porque esse trabalho ele me dá direito também à moradia, ou seja, eu moro dentro do hotel. Então, aqui eu tô no quarto do hotel e para eu trabalhar é só eu pegar o elevador e descer
lá e já começo a trabalhar, já tô no restaurante. Então isso facilita muito a minha vida. Por isso que eu tô falando que eu gosto nesse sentido, porque eu estou morando dentro do trabalho. Seria diferente se eu estivesse morando fora do trabalho. Outra coisa também que eu gosto bastante aqui é que o hotel ele tá bem centralizado, ele fica bem no centro da Vila do Gerês. E aqui da Vila do Gerês sempre tem ônibus saindo pra cidade, ou seja, quando eu normalmente dificilmente eu vou na cidade assim pra passear, enfim, a cidade mais próxima daqui é Braga. Então, normalmente eu não vou muito, porque como eu trabalho a semana toda, eu termino assim a minha folga e eu preciso me dedicar às minhas coisas. Eu não tenho só esse meu trabalho físico, eu também tenho o meu trabalho aqui na internet, tenho o meu canal, então a minha responsabilidade com vocês na produção de vídeo e tenho outras coisas da minha vida pessoal para fazer. Então, assim, não dá tempo fazer tudo, não dá tempo estar viajando sempre, saindo daqui. Mas fica aí essa vantagem por ter ônibus para eu ir e para voltar. E pelo hotel tá centralizado no centro da vila, onde tem restaurante, tem supermercado, tem igreja, se quiser ir na missa. Tem tudo, gente. Tem assim, é uma vila pequena, mas tem de tudo. Outra vantagem também, para quem gosta, nesse sentido, por que eu vou dizer assim? Que pra mim não é uma vantagem. Por exemplo, o hotel ele oferece 3 refeições. Eu não gosto muito da refeição daqui, tá? Não é nada sobre o alimento, mas sobre o meu estilo de alimentação. Por exemplo, eu sou vegetariana. Aqui eles oferecem uma alimentação que, gente, não venham trabalhar nesse hotel se você é vegetariana, porque você vai sofrer muito. Por quê? Porque tudo tem muita carne. Eles metem carne em tudo. Por exemplo, eu sou a única vegetariana que tem em todo o hotel de trabalho. Então, assim, eles não vão se importar porque eu sou vegetariana. Eles até me dão ovos na cozinha, me dão alface se eu pedir, me dá tomate se eu pedir, mas se eu não pedir, não vai ter nada pra eu comer, porque basicamente eles metem carne em tudo. Então, assim, e muito bacon também, ou seja, mete bacon em tudo, carne em tudo, e fica muito complicado pra mim. Mas pra quem gosta, quem não tem essa restrição alimentar, é muito boa, porque também tem as 3 refeições. O café da manhã é bem fraco, é só um pão e nada mais. Então, assim, eu acho muito fraquinho também o café da manhã. Por que eu falo fraquinho? Porque no contrato de trabalho, eles colocam que você tem 3 refeições. Mas na prática não é bem assim que funciona, porque eu sei que pão é refeição, mas um pão só não te sustenta um turno inteiro da manhã pra você trabalhar, ó, pauleira, porque é pau mesmo, é trabalho. Então, assim, pra mim, não vejo muita vantagem em relação a essa alimentação. Pra mim, seria muito mais interessante se eu tivesse o meu dinheiro, o meu vale alimentação e eu conseguisse comprar as minhas coisas. Então, normalmente, como é que eu faço pra me alimentar aqui? Eu compro grão de bico, daquele do poste, compro alface, compro umas coisinhas assim, e aí eu vou fazendo ali o meu almoço, minha coisa, aproveito algumas coisas que do almoço também, porque nem sempre tem carne em tudo, então às vezes tem, uma vez na vida, eu tô na morte, tem um arroz que não tem carne, mas assim, de vez em quando também tem um dos cozinheiros que pensa em mim, faz um omelete, alguma coisa, mas também não é sempre, porque o povo é muito... tem muito trabalho e eles vivem muito estressados, então também eu não gosto de estar dando esse trabalho. Mas sempre tem um cozinheiro que às vezes ele lembra de mim, mas são todos muito queridos, porque sempre que eu preciso de alguma coisa eles me dão também. Mas não é uma coisa da cultura deles ter alguém ali vegetariano e tudo, eles até não entendem muito essa minha filosofia de vida, mas todo mundo respeita e tá tudo bem, isso que importa. A segunda vantagem é que você tem as 3 refeições, você tem um quarto para morar, e eu tô falando isso, não é o que acontece em todo Portugal, tá, gente? Tô falando da minha experiência, que eu moro num local rural, numa vila, num parque natural, ou seja, a maioria dos trabalhos daqui, eles oferecem alojamento justamente porque senão não teria pessoas para trabalhar, né? Não teria onde as pessoas viverem. Então, basicamente, eles oferecem a alimentação. Outra coisa, assim, que eu não acho vantajoso, por mais que eu tenha alimentação, né, entre aspas, por mais que eu tenha alimentação, por mais que eu tenha o quarto para viver, eu ainda acho que eles pagam muito. Acho que eles pagam pouco. Porque a gente não tem nenhuma acréscimo no salário, nenhuma bonificação por produtividade, nada. É o salário seco e acabou. Mas outra vantagem aqui do hotel é que eles te dão, não só do hotel, mas a maioria dos trabalhos aqui em Portugal, pelo menos o que eu tenho assim na minha experiência, no meu vínculo de amizades. Claro que tem muitos locais que é muito difícil não para dar contrato, mas a maioria sim dão contrato.
Ou seja, você consegue pagar o seu imposto todo mês para o governo, se manter ali regularizada e manter assim os seus descontos em dia. Então aqui, assim que eu comecei a trabalhar, na mesma semana eles já pegaram todos os meus documentos, na semana seguinte eu já tinha um contrato de trabalho assinado. E eu já estava recebendo desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, mesmo sem estar ainda com o contrato de trabalho. Então essa questão do contrato aqui em Portugal, na maioria das vezes, essa é a minha segunda experiência que eu tenho um contrato de trabalho. Enquanto que a gente sabe que tem pessoas que teve experiências negativas, mas na maioria das vezes as pessoas que eu conheço têm experiências positivas quanto a isso, porque os empregadores normalmente vão te dar o contrato, sim. Isso te dá a possibilidade de tu começar um processo de regularização no país, para que tu não fique ilegal, para que tu não fique sem pagar impostos, para que o tempo que tu tá vivendo naquele país não seja em vão em relação a conseguir uma cidadania futuramente, né, para quem tem essas pretensões. Então, assim, é muito bom, muito interessante, gente. Ano passado também eu tive contrato direitinho, ou seja, hoje eu tenho a minha primeira residência aqui em Portugal e eu faço os meus descontos direitinho. Em março minha residência já vai vencer, mas vence a primeira residência, depois eu renovo e isso já tá contando pro meu processo de cidadania futuramente, né? Se assim Deus me permitir, se eu ainda quiser isso futuramente, porque a gente nunca sabe do dia da manhã. Mas as coisas estão caminhando tudo certinho. O que mais me importa, assim, é eu tá cumprindo o meu papel, né? Como cidadão mesmo, tá cumprindo as minhas obrigações fiscais no país, que isso é extremamente importante para o imigrante, né? O meu relacionamento com a minha equipe de trabalho. É muito complicado você começar um trabalho quando o barco já tá andando, né? Quando já tá chegando ali na sua rota final. Por quê? Porque esse hotel onde eu trabalho é um hotel sazonal. Ele só tá aberto durante o verão. Então começa uma equipe de trabalho ali no início do verão e depois essa equipe vai mudando, a gente vai embora, a gente vai saindo e pessoas que ficaram desde o início. Então eu já entrei no restaurante já faltando 1 mês e meio pro hotel fechar. Então já tinha uma equipe ali formada. Então eu entrei nessa equipe e fui muito bem recebida, graças a Deus. Em relação ao meu relacionamento com as pessoas no trabalho, eu não tenho o que reclamar. Eu sou muito respeitada, eu cumpro as minhas obrigações direitinho, eu não tenho ninguém me reclamando o tempo todo, ninguém me gritando o tempo todo, ninguém reclamando do meu trabalho o tempo todo, ninguém chamando a atenção o tempo todo. E por que que eu falo isso? Porque que eu vejo toda hora as pessoas reclamando, um reclamando o outro, chamando a atenção, fazendo isso, fazendo aquilo. E eu sou uma pessoa que eu não gosto disso, por isso que eu sempre procuro fazer as minhas coisas, as minhas obrigações todas certinhas, para que eu consiga ter um bom relacionamento ali no trabalho e eu evite essa possibilidade das pessoas ficarem me chamando a atenção o tempo todo. Então, a questão do meu relacionamento no trabalho é muito bom. Me relaciono muito bem com os meus companheiros. Eu trabalho hoje com 3 argentinos, na verdade, e 2 portugueses. E eu, a única brasileira da sala. Então, a gente tem uma equipe de trabalho ali que nós nos relacionamos muito bem. Não temos nenhum tipo de atrito, cada um vai lá, faz o seu trabalho e tá tudo certo. Com a minha chefe também eu tenho um bom relacionamento no sentido de respeito, né? Respeito todas as regras do trabalho, não tenho nenhum problema com ela, nunca me distratou, nunca fez nada assim que eu me sentisse chateada ou que eu fizesse que ela também se sentisse chateada. Então, pra mim também essa questão do meu relacionamento com os meus superiores do trabalho também é muito tranquilo. Tenho um bom relacionamento também com o pessoal da cozinha também, respeito todos me respeitam, isso é muito bom. Com os meninos da Copa também, são pessoas muito queridas, o João e o Santiago, pessoas que eu adoro mesmo. Todos assim, eu tenho um bom relacionamento. Com os clientes, eu tenho um bom relacionamento, 98% dos clientes são pessoas muito queridas. Aqui tem uma vantagem que a maioria dos clientes do restaurante são os senhores que vêm pra cá fazer um tratamento das águas termais. Então são pessoas mais idosas e normalmente eles ficam de 1 semana, 15, 20 dias, até 1 mês hospedados no hotel. Então você acaba criando uma rotina de trabalho porque você atende essas pessoas todos os dias, no café da manhã, no almoço e no jantar. E na minha opinião, normalmente são pessoas muito doces, muito queridas,
né? Claro que tem gente de todo tipo, eu também não vou romantizar, dizer que é tudo lindo, perfeito, porque essa semana um homem me gritou e eu fiquei estressadíssima. Mas também não era um termalista, era um mal educado que foi a primeira vez que ele apareceu aqui no restaurante. Ele literalmente, a gente me gritou. E isso é algo que você que quer vir morar aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar, ou até no Brasil mesmo, gente. Tem gente mal educada em tudo quanto é lugar, né? Só que não. Falta de educação é um negócio assim brabo, é um negócio que é feio demais, é horroroso. E tem gente de toda parte do mesmo jeito. E se tem uma coisa assim que eu tenho um pavor, horror, é gente mal educada. Pelo amor de Deus, sabe? E esse senhor, esse bendito senhor, queria comer torrada e não tinha torrada e já era tarde no restaurante. Ele falou: você vai fazer torrada pra mim, porque eu quero comer torrada. Falei: Jesus. Fui na cozinha, porque não é eu que faço as torradas. Fui na cozinha e aí não tinha torrada. Voltei, ele falou: eu quero comer torrada. Até que o pessoal lá da cozinha resolveu fazer as torradas pra esse senhor. E ele me gritou literalmente que queria comer torrada. E vai lá e resolva a minha vida, sua rapariga. E tem que ser assim. No dia eu fiquei muito chateada porque eu tava de TPM e a vontade que me deu era de chegar lá na cozinha, arrastar aquela torradeira com pão, jogar em cima da mesa e mandava lá: torre seu pão, seu abençoado. Mas a gente, né, enfim, tem que segurar a onda, dar um sorrisinho e dizer assim: tá tudo bem, senhor. Não voltei mais na mesa dele, não prestei nenhum atendimento mais pra ele, até porque quem tava atendendo era outro colega, não tinha nada a ver com aquela mesa. Fui lá, né, só ouvi desaforo e tá tudo certo. Então, assim, essas coisas ruins vão acontecer muito. Mas uma dica que eu dou pra vocês: não levem essas coisas pro pessoal, porque são pessoas que nem te conhecem, entendeu? São pessoas que estão infelizes com a vida delas, com o momento delas. E que não tem senso, né, ético, de educação nenhum pra poder entender que os problemas seus são seus problemas. Vão jogar nas outras pessoas. Então, assim, não deixe isso muito te afetar. Sabe, de se sentir humilhado, esse tipo de coisa, porque é sobre o outro, não é sobre você. Claro que é muito difícil a gente levar isso e entender essa questão, mas é importante porque senão a gente adoece. E a ideia não é essa. Então, assim, tem pessoas que são muito mal educadas. Eu tenho um colega de trabalho argentina que já sofreu xenofobia aqui por simplesmente porque um cliente não queria falar com ela porque ela não sabia falar bem português e ele se recusou literalmente em falar com ela, falou que queria falar com pessoas que falassem português. E isso magoou muito ela, humilhou muito ela, mas acontece, são coisas que acontecem. Existem pessoas preconceituosas, existe gente racista, de todo tipo, gente. Eu, graças a Deus, ainda não tive a bendita má sorte de dar de cara com uma pessoa desse tipo. Deus tem me livrado até aqui, o Senhor tem me livrado e tem me abençoado. Porque assim, não sei qual seria a minha reação, mas até agora tá tudo bem, tá tudo bom mesmo, assim. Então, se você vai trabalhar como empregada de mesa, tenha isso já na sua cabeça, que você vai passar por maus tratos. Vai ter pessoas que vão te gritar, vai ter pessoas que vão te falar mal com você, mas vai ter pessoas, gente, que vai te fazer chorar, simplesmente, sabe? Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas. Essa semana eu conheci um casal da Paraíba, que a gente conversou muito durante ali o atendimento ou outro, conversamos muito, se tornaram inscritos aqui do meu canal, a Marie e o Hélio. Eu conheci a Dona Rosa, que são pessoas maravilhosas. Agora, recentemente, conheci um casal, o senhor Vitor e a sua esposa, que, assim, são pessoas, assim, muito doces, pessoas muito idosas, assim, eu gosto muito, né? Eu tenho conhecido muitas pessoas, assim, que gostam muito de mim. Então, assim, nesses momentos, tinha uma senhora mesmo que sentava na mesa que ela falava: é tão bom ver seu sorriso de manhã, você é tão querida, tão gentil comigo, me trata tão bem. Era uma senhorinha que sempre comia sozinha. Então, pra mim, assim, quando eu entro na sala, assim, eu deixo o cansaço lá atrás, porque eu sei que tem pessoas que precisam do meu sorriso, precisam do meu cuidado, precisam do meu afeto e que também tá disposto a também me proporcionar isso, né? Então, quando eu encontro também, assim, pessoas que me tratam tão bem, né, eu prefiro assim, dou o melhor de mim, assim, sempre, sabe? Porque eu sempre acredito que gentileza gera gentileza. Então, estejam preparados para tudo isso, sabe? Para pessoas ruins e para as pessoas boas, para as pessoas afetuosas e para as pessoas amargas.
estejam preparados, porque você lida diretamente com o cliente, você conversa diretamente com o cliente, você atende ele, você fica ali, né, fazendo com que ele se sinta o mais confortável possível naquele momento que ele tá ali no restaurante. Então, assim, tem de tudo, gente, tem de tudo. Não se iludam. Não se iludam e entenda que eu tô falando aqui é a minha realidade, tá? Tem gente de todo tipo, então, graças a Deus, eu sou muito, assim, muito grata mesmo, porque, assim, existem coisas ruins, mas existem pessoas muito melhores nesse mundo. Existem muitas mais pessoas boas do que pessoas ruins. Existem muito mais pessoas que precisam de afeto do que pessoas que querem te dar, que querem ser perversos, entendeu? Então, assim, isso me deixa, assim, muito feliz. Você tem que ser muito prática, gente, tem que ser rápida, porque senão as coisas não acontecem, você não consegue desenvolver o seu trabalho. Trabalhar com o público, trabalhar no restaurante é muito complicado, porque se você não ter esse senso de ser rápida, de ter atenção, o cliente tá ali tomando a sopa dele, daqui a pouco, ou a sobremesa, a entrada, seja lá o que for, você tem que estar ativo pra ele não ficar esperando tanto tempo e gerar aquele estresse. Você tem que estar atento também pra você ajudar o seu colega. De repente, o seu colega tá levantando a mesa, levantar a mesa, tirar a mesa. Lá no Brasil não existe essa expressão, né? Levantar a mesa. E aí você precisa tirar as coisas da mesa logo, você ajuda o seu colega, né? Você tem que ter empatia com as pessoas. Vai ter pessoas que não escuta direito, você vai ter que falar um pouquinho mais alto, se aproximar mais. Vai ter pessoas que, por exemplo, vai precisar da tua ajuda pra você durante o café da manhã, por exemplo. As pessoas não têm uma locomoção boa, ainda mais quando você trabalha com muito público idoso. Você tem que ter muito carinho, assim, de você ajudar, de você se oferecer pra botar o café da manhã na mesa pra ele, tentar. Aqui teve uma senhora que ela chegou aqui, ela tinha um problema na perna, eu acho que o nome dela era Gertrudes, ela falava assim, ai, meu nome é diferente, é Gertrudes, e a filha dela era Paula, eu lembro delas, a filha dela chegou depois, e aí todos os dias eu me oferecia, eu ia lá, levava na mesa pra ela o café da manhã, ela ficava muito feliz, e quando a filha dela chegou, me agradeceu muito, eu nem tava esperando por aquilo. Nossa, obrigada por ter ajudado minha mãe, ela tava doente, eu só pude vir agora. Então, assim, não é sobre o que você recebe de agradecimento, isso e aquilo, mas o que aquilo te causa. E é muito bom a gente ajudar as pessoas, a gente ser boa com as pessoas. A sensação é muito gostosa, sabe? E a vida sempre vai te dar também o mesmo. Tem que estar no pique, tem que se preparar fisicamente, tem que comer bem. Se você faz uma atividade física, isso vai te ajudar muito. Eu faço academia, então isso me ajuda muito. Eu faço muita trilha, então isso me ajuda muito a me manter bem em pé durante todo um turno de trabalho, porque você fica em pé durante todo um turno de trabalho. E uma dica que eu dou pra quem tá viajando sozinho, pra quem tá sozinho, procure, não quem tá sozinho, até quem tá em casais, mas que não tem filhos, entendeu? Uma dica que eu dou procure locais para você trabalhar, por exemplo, como o Gerês, porque se você quer juntar um dinheiro, se você quer ter uma qualidade de vida ali melhor financeiramente e trabalhar assim nas temporadas de verão e descansar um pouco no inverno, esse tipo de local que onde eu trabalho é muito bom, porque você consegue juntar um dinheiro, gente. Porque o que acontece? Eles te dão moradia, alimentação e você tá num local onde não tem com o que você gastar dinheiro. Aqui, gente, eu gasto meu dinheiro todo na frutaria. Eu já falei com a senhora de lá que eu compro até fiado. A pessoa sai do Brasil pra vir comprar fiado no Gerês, pra vir comprar fiado em euro. Não tem jeito. A gente dá risada que é isso. O brasileiro tem que ser estudado. É sério, mas é ela que me oferece. Todo dia que eu passo lá na porta, menina, leva isso, menina. Leva um abacate, menina. Leva isso, leva aquilo. Então, o que eu mais gasto de dinheiro aqui é na frutaria. Não tem jeito. É comendo, enfim, essas coisas assim. Mas pelo menos são com coisas saudáveis, porque não tem com que gastar dinheiro, gente. Claro que se você quiser viajar, ir pra cidade, pra Braga, ir pra Esposende, as cidades mais próximas daqui, Vieira do Minho, você pode ir gastar seu dinheiro depois de você voltar. Mas também não é nem gastar tanto assim, porque são cidades também muito pequenininhas e que também não tem lá essas coisas todas de você gastar dinheiro. Então, trabalhos assim é muito bom. Tá? Não tem só na área de empregada de mesa, mas eu tô falando de empregada de mesa porque é a minha experiência que eu tô trabalhando agora. Eu gosto muito da farda do meu trabalho, eu só não gosto de um ponto, porque a blusa é branca e eu não gosto de branco. Então, eu não acho que branco fica bom em mim. Então, assim, a minha blusa, sabe aquelas blusas assim de gola e coisa? Vou deixar uma foto pra vocês aqui. Eu não gosto dessa blusa, não gosto. Porque me deixa muito magra. Eu já sou magra, mas ela me deixa ainda mais magra ainda.
mas é confortável, né? Não é bonita, mas é confortável. Então é nossa farda, essa aqui que eu tô deixando basicamente pra vocês. E a farda é da sua responsabilidade, pelo menos nesse hotel. Eles dizem que te dá farda, mas é tudo mentira, porque não tem nada que dá em você. Eu não achei nenhuma blusa que desse em mim. Então essa calça foi a Eva que você já conhece, que me emprestou, me deu. Mas eu vou devolver ela, que depois eu não vou usar mais. E esta blusa eu comprei, eu paguei 8 euros nesta blusa. Esse aventalzinho é da empresa, assim. O sapatinho preto é bem básico. Basicamente, os restaurantes, eles têm, assim, esse padrão, né, de roupa, assim, sempre uma blusinha social e tudo. O restaurante que eu trabalhei ano passado não tinha nada disso, que era um restaurante de praia. Seu João não tava nem aí. Ó, Rosa, tu veste o que tu quiser. Só não veste um short, mas o resto pode usar o que tu quiser. Outra vantagem, uma coisa que é muito bom de você trabalhar como empregada de mesa são as gorjetas, são as gorjetinhas. Por quê? Porque normalmente aqui em Portugal eles têm uma cultura, eles dão gorjetas, tá? Eles têm essa cultura, eles dão gorjetas. Eu não vou dizer que eles não dão, porque eles dão sim gorjetas. Ano passado eu tirava muito dinheiro ganhando gorjetas, assim, nos atendimentos. Eu sempre dividia com as minhas colegas da cozinha, então tinha mês que a gente tirava cada uma 70, 80, 120. Eu me lembro de um mês que a gente tirou 150 euros cada uma. Porque as pessoas gostavam do meu atendimento e me davam as gorjetinhas. E eu dividia com as minhas colegas. E aqui também, na verdade, a gente tem um probleminha com as gorjetas. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar aqui, não me falaram nada que eu tinha que dar as gorjetas. Mas um colega de trabalho veio e me falou: Dri, não dê as gorjetas porque os meninos ganham as gorjetas e não dão as gorjetas. Então, assim, dou as gorjetas ou não dou as gorjetas? O que acontece aqui, gente? Eu não ganho muita gorjeta aqui, porque normalmente, quando as pessoas vão embora, eu não tô. E como eu falei pra vocês, as pessoas normalmente ficam 10, 15, um mês, 15, uma semana aqui direto. E se você não tiver a sorte deles te encontrarem no momento que tá indo embora, a gorjeta vai parar na mão de outra pessoa, quando a pessoa dá a gorjeta. Mas as moedinhas, 2 eurinhos aqui, que eu ganhei de gorjeta. E aqui eu tenho mais 5 eurinhos que, na verdade, não foi eu que ganhei diretamente, que tem 2, mas tem 3 ali. Foi uma senhora que deixou na mão de outra pessoa e pediu pra me entregar com muito carinho. Que ela gostou muito de mim, inclusive essa senhora. E isso foi a minha colega da recepção que falou, que ela tava lá super me elogiando e tal. Mas é o seguinte, é o que eu falei pra vocês. Ontem eu fiquei muito emocionada quando eu soube que eles foram embora e eu não vi. Porque esse senhor, ele tava muito doentinho. E todos os dias eu atendia a mesa deles, eu fazia muito assim, um possível e impossível, pra que eles não ficassem esperando tanto, sabe? Porque às vezes quando a sala enche, o atendimento vai ficando mais lento. Então eu fazia o possível pra poder manter a mesa deles sempre bem atendida, porque eles já estavam muito debilitados e assim, né? Tava um pouco doente. Então eu sempre falava: você quer tomar um chazinho? Aí ele só fazia assim: não. Eu falei: tome um chazinho pra você ficar melhor, pra você dormir bem. Aí, tá bom. Aí tomava o chazinho de cidreira dele, a senhora também gostava de tomar o chazinho de cidreira. São pessoas muito queridas. Só que eles foram embora e eu não vi. Eu fiquei muito sentida, fiquei muito emotiva também em relação a isso, porque a gente acaba criando um vínculo ali, por mais que você não crie aquela amizade de conversar muito com as pessoas, mas de você ser tratada tão bem todos os dias e você também ter uma pessoa pra você doar um pouquinho de afeto também todos os dias. Isso é muito bom. Então, as gorjetinhas são boas sim, tá? São muito boas. E eu tô falando das gorjetinhas que são muito boas pelo ano passado, porque o ano passado eu ganhava muita gorjeta. Então, se você trabalha na restauração, você ganha muita gorjeta, gente, porque eles dão gorjeta sim, tá? Os espanhóis que não gostam de dar gorjeta. Gente, os espanhóis não gostam de dar gorjeta, sério. Ano passado eu atendia tantos espanhóis, eles não deixavam praticamente nada. Eu nunca ganhei um euro de um espanhol, nunca. Mas os portugueses sempre deixam gorjetas. É difícil conseguir um trabalho como empregada de mesa em Portugal? Não é difícil, gente. Não é difícil. É muito fácil. Por quê? Porque é um dos setores que mais emprega no país. Eu não tô falando só em Portugal, não. Tô falando em países europeus, enfim. A mão de obra na área da restauração é muito escassa. Aqui em Portugal a gente chama essa área de turismo, área de restauração. É muito escassa, então assim, eles precisam de muita mão de obra para trabalhar, então tem muitas oportunidades, tá, de trabalho nessa área. Você pode procurar aí em OLX, Portugal Emprego, vários outros sites, até você caminhando na rua, eles colocam a plaquinha, precisa-se de colaborador.
Então, esse é um dos trabalhos que você consegue com mais facilidade aqui em Portugal. E em todos os lugares. Claro que se você for morar nas grandes cidades vai ser mais complicado, porque o custo de vida é muito alto, né? Então, assim, com esse salário vai ser meio difícil, principalmente se você estiver sozinho, né? Pra dividir ali despesa, tudo com você, então fica meio complicado. Mas, assim, em locais mais afastados também dos grandes centros, tem oportunidades e você pode encontrar. E eu indico esses locais, assim, principalmente se você estiver sozinho, porque você vai conseguir fazer uma boa economia e vai ter uma qualidade de vida melhor, né, em relação ao descanso, né, nesse período. Eu tô aqui hoje, eu tô de folga, mas amanhã eu já trabalho à noite, a folga voa, mas eu consigo descansar bastante. É muito bom, muito bom. Então, assim, é um trabalho que é basicamente fácil de você conseguir, não é difícil, tá? Se você fala inglês, é muito bom, porque o turismo em Portugal é muito alto, então, assim, se preparem. Se prepare, porque você vai bater o tempo todo em mesa de pessoas falando inglês, falando espanhol e falando português também, se você não fala língua estrangeira. Eu tenho vários, como eu falei, os meus 3 colegas de sala, eles são argentinos e eles aprenderam a falar um pouquinho do português dentro da sala, atendendo o cliente, gente, na marra. Muito corajosos e parabéns pra eles. E falar inglês também. Então, assim, quando eu trabalhei no verão passado, eu já arranhava no inglês. Então, assim, hoje eu consegui me desenvolver super bem, assim, em relação a isso. E já falava também muito bem espanhol, então também já tava tranquila em relação a isso. Mas pra você que não fala nada também, eles te empregam do mesmo jeito. E é uma oportunidade de você aprender, é uma oportunidade de você aprender na marra, ter a obrigação e ali aprender na marra, porque você vai precisar, você vai chorar, porque não tem nada pior do que uma pessoa tá tentando se comunicar com você e você não tá conseguindo, principalmente quando você tá na posição de ter que resolver o problema do cliente, sabe? Então, assim, eu indico muito a vocês apostarem num curso de inglês. Fazem aula no YouTube, aula de conversação para restaurante, né, para padaria, essas coisas. Eu assisti muitas dessas aulas porque ali o vocabulário vem muito, né? Eu lembro que o ano passado, assim, eu não sabia, por exemplo, como falava água mineral, várias coisas assim em inglês, que são vocabulários que você não estuda muito, né? Quando você tá, assim, aprendendo a língua. Então, específica daquela área onde você vai trabalhar, então foque nisso. Estuda um pouquinho de espanhol também. E é isso, se preparem, sabe? Porque tem muitas oportunidades. E assim, nunca leve tudo pro pessoal, gente, porque senão você vai chorar todos os dias, senão você não vai aguentar. E assim, e você tem que ser forte, tem que botar as caras, atender o cliente. Olha, minha colega já tá chegando aqui no meu quarto, porque esse quarto não é meu sozinho. Eu também compartilho ele com a outra colega, com a Eva, que você já conhece aqui do meu canal. Né, Eva? Mas basicamente eu já falei tudo que eu queria falar pra vocês aqui. Basicamente essa é a rotina, essas são as vantagens, essas são as desvantagens. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, se vocês quiserem dicas de currículo, ideias de site, se vocês quiserem o contato desse hotel onde eu tô trabalhando aqui, eles contratam muito durante o período de março até outubro. Eles contratam muito, gente, pessoas. E aqui tem 3 refeições, a moradia. Então, assim, é uma oportunidade pra você que tá se preparando, que gosta de viver assim. Agora tem que gostar de viver no meio do mato, porque aqui é montanha pra todo lado. Vocês estão vendo aqui minha janela? Tem que gostar da vida tranquila, assim, do campo, porque aqui é isso, é mais turismo rural mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu não pedi like lá na frente, não pedi pra vocês se inscreverem, porque eu preciso aprender a fazer isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e apoiar bastante aqui o meu canal, tá bom? Então é isso. Beijos no coração e até a próxima.